Querida senadora Gleisi Hoffmann, eu reconheço a sua combatividade e a sua lealdade na defesa da presidente Dilma e do presidente Lula. É incontestável. Uma das razões pelas quais eu tenho muita admiração pela senhora. A senhora não se exime de se expor e debater com coragem. Agora, dizer que eu não posso usar a nota pública que os senadores do PT divulgaram, aí também a senhora está querendo censurar meu discurso. Não é isso. Eu estou comentando algo que foi feito para vir a público, não é um bilhete de amor dirigido confidencialmente ao presidente Lula. Foi uma nota pública. Uma nota pública em que os senhores... E que nada tem contra a presidenta Dilma. Dilma. Mas não tem nada a favor. Esse é meu ponto. Mas era uma nota para o Lula, claro, não Lula, para a Dilma. Exatamente. Quando, no meu entender, não sei se a senhora ouviu essa primeira fase da minha argumentação, a grande desconstrução pública que se deu nos últimos dias foi exatamente da imagem da presidente Dilma pelo presidente Lula, na tal reunião com religiosos. Não é? Quem é que disse que ela não está cumprindo as promessas eleitorais? Nós dizemos sempre, mas o presidente Lula pela primeira vez diz isso. Não é? Estamos todos no volume morto, só que ele procura escapar do volume morto logo em seguida. Logo em seguida, depois de puxar a presidente Dilma para o volume morto, ele vai embora. E paira como o grande salvador do PT. Vamos fazer uma revolução cultural no PT. Ora, por que ele não custou? É um partido que debate democraticamente. O PT é um partido que tem várias correntes organizadas. Muitas vezes o que alguém de uma corrente diz não corresponde àquilo que outra corrente diz, inclusive publicamente. Tem ministros que pertencem a correntes diferentes e que não tem receio em expor suas diferenças. Muito bem. Agora, por que o presidente Lula não se aproveitou da grande instância democrática da vida de qualquer partido, que é o Congresso Nacional? Por quê? Aquele era o momento para ele dizer ao partido o que era preciso que o partido fizesse para se resgatar da pecha que lhe colou na pele, uma pecha injusta para muitos dos seus membros, como fiz questão de dizer aqui. Vossa Excelência me permite a parte, senador Luiz? Logo em seguida, muita honra. Então, o problema nosso, o ponto que eu quero explorar, e acho que tem todo o direito de explorar, é que nessa nota em que os senhores defendem o presidente Lula, e sem esquecer de atacar a oposição, nos chamando de sórdidos, por exemplo, campanha sórdida. Campanha sórdida o quê? Não podemos criticar o presidente Lula, agora ele é uma pessoa que está acima do bem e do mal? Agora ele que não pode mais, é um homem que tem uma dimensão internacional e tal, não pode ser criticado? Pode, presidente. Minha querida senadora, minha querida amiga, pode sim e deve. Ninguém está acima disso. Senador Aécio, por favor. Senador Luiz, Vossa Excelência, mais uma vez de forma extremamente oportuna, traz ao plenário desse Senado o debate político, o debate que está nas ruas do Brasil, nas universidades, nas escolas, na sociedade, no conjunto da sociedade brasileira, que quer entender como em tão pouco tempo um governo se degradou tanto. Ouvi na fase final do pronunciamento da senadora Gleisi, quem respeito, também como Vossa Excelência, pela combatividade em defesa do seu governo, mas ela falava de desrespeito da oposição em relação ao presidente da República. Desrespeito, senador Aloysio, foi o que a presidente da República fez para com os brasileiros, porque uma presidente que, para vencer as eleições, mente, falseia números, manipula dados, como fez a candidata a presidente da República, e depois demonstra, sem nenhum constrangimento, sem preocupação em fazer qualquer meia-culpa, que já sabia aquilo que estava acontecendo com o Brasil, e não sou eu mais que digo que ela mentiu, o presidente Lula afirmou isso recentemente. Li até com atenção uma entrevista de um ex-marido da presidente da República, se não me engano, o senhor Araújo, que dizia, não, durante a campanha que ela ficou sabendo da situação, e o jornalista ainda pergunta, mas não falou nada. Sabe como é que é esse negócio de campanha? Então, se houve um desrespeito no Brasil contemporâneo, no Brasil dos nossos tempos, ele foi cometido por esse governo. O que nós fazemos é aquilo que a sociedade cobra de nós. Denunciamos as irresponsabilidades, a manipulação de dados,
o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal já atestada no relatório do ministro Nardes do Tribunal de Contas da União. Em relação ao presidente Lula, senador Luiz, vejo como Vossa Excelência que essa crítica tem sim uma estratégia política, já que, talvez considerando impossível salvar este governo, ele quer ser oposição ao seu próprio governo. Como se fosse possível separar criador e criatura. O presidente Lula, a presidente Dilma e o PT são uma coisa só. E o momento por que passa o Brasil, de crescimento negativo, de aumento estratosférico dos juros, de desemprego alcançando níveis impensáveis, a inflação chegando em 9%, esta é uma obra exclusiva do governo do PT, uma obra assinada pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma. E o que me chama a atenção nesses ataques, que certamente pensados ou planejados ele faz à sua sucessora, é que ele não tem a coragem de assumir a sua parcela de responsabilidade nisso, que vem nessa obra, nessa perversa obra que vem cobrando, principalmente dos brasileiros que menos têm, dos trabalhadores brasileiros, a parte mais alta da conta. E encerro apenas para dizer que, e ouvindo também uma parte do pronunciamento da senadora, dizendo que a oposição tem receio do presidente Lula em 2018. Quero dizer à ilustre senadora que se alguém tem receio, não apenas de 18, do que pode acontecer no dia de amanhã, é o presidente Lula e é o PT, que eu não sei se chegarão bem no ano de 2018. Obrigado, senador Aécio. Em 2018 pode vir quente que eu estou fervendo. Senador Tasso Gereissati, em seguida o senador... Só me permite, porque é rápido, eu não vou depois fazer uma outra parte. Agripino. É que o discurso do senador Aécio é muito próprio para o estado do Paraná. Aquilo que ele falou a primeira parte do governo da presidenta Dilma, acho que o senador poderia visitar o estado do Paraná, governado pelo PSDB, pelo Beto Richa. Esse sim mentiu na campanha e esse sim tem responsabilidade fiscal. Olha, eu quero apenas para fazer uma consideração com o respeito que tenho pela senadora. Acredito que pela votação que ela teve, ela não é a porta-voz mais adequada para falar em nome do povo do Paraná. Fala aqueles que tiveram votos no Paraná, e eu me incluo entre eles, senadora. Muito bem. Senador Tasso Gereissati. Zé, depois... Não, agora o senador Tasso, depois o senador Zé Agripino. Senador Aloysio, apenas para complementar o discurso de Vossa Excelência e respondendo aqui a nossa querida senadora Gleisi, quando ela fala que nós oposição, fizemos uma desconstrução desrespeitosa da imagem do presidente Lula e uma intriga, construção de uma intriga entre a presidente Lula e a ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Apenas alguns fatos, e que eu não vi nenhum ataque mais duro de ninguém da oposição durante esse fim de semana. O que eu vi foi do Lula, do presidente Lula. Eu vou lembrar algumas frases literalmente, com alguma música que eu estou falando sem ler, do presidente Lula. Ela, a presidenta, entre aspas, disse o presidente Lula, não poderia dizer na campanha que não aumentaria o preço da energia, nem que a vaca tussa. Essa frase é dele, presidente Lula, para logo em seguida aumentar o preço da energia. Essa frase é dele, não é de senador Aloysio, não é do senador Aécio, eu não me lembro. Depois, ele diz também, algum companheiro que estava do lado dele, quantas vezes cansei de tentar com que ela levantasse da cadeira e fosse viajar pelo país, mas você sabe da dificuldade que é fazê-la levantar daquela cadeira para ir para a rua e andar pelo país. E o governo de mudos? Hein? Governo de mudos. E o governo de mudos. Quer dizer, todas essas frases foram construídas, entre aspas, eu estou apenas, não tem uma palavra minha, não tem um adjetivo meu até agora aí. E mais duro ainda foi a espantosa frase do presidente Lula em relação a ele mesmo. Eu, pessoalmente, nunca vi o senador Aloysio, nem a Aécio, nem ninguém fazer nenhuma ilação entre a prisão
do empresário Marcelo Odebrecht e o presidente Lula. A única ilação que eu vi e que me surpreendeu, quase como uma confissão, foi quando ele, diante da notícia da prisão do Marcelo Odebrecht, ele disse: o próximo sou eu. Por que ele disse isso? Não sei, mas me deu a entender a todo mundo que leu aquilo, como se ele tivesse uma correlação íntima, que se o próximo é ele, havia alguma relação entre aquela prisão e ele. Então, todo esse processo que aconteceu esse fim de semana, que nessa nota o PT chamou de sórdida, foi literalmente construída pelos petistas e pelo presidente Lula em especial. Veja, Vossa Excelência, eu ainda ontem li um texto do blog do ex-ministro Zé Dirceu. As coisas que ele diz sobre o governo são pesadíssimas. O ataque à condução do governo, aos resultados do governo, duríssimo. A prova, então, isso é Lula de um lado, Dilma de outro, senadores aqui defendendo Lula em 2018, quando a presidente está apenas iniciando o 6º mês do governo. Tudo isso mostra, meu caro senador Anastasia, que no campo do PT, vaca não conhece mais bezerro. Está uma confusão.